Multienes para trabalhadoras domésticas. Você pode doar também. Ai, pessoal. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Sei que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar.
Paz do Senhor, pessoal. Amém. Glória a Deus. Presta atenção aí nessa canção agora. Deixa Deus falar o seu coração, em nome de Jesus. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Sei que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. O que espera em ti jamais se abalará, jamais se cansará, jamais desistirá. O teu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teu caminho andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar.
Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, prestando esse culto ao Senhor. Rogamos que Tu nos abençoe, que possamos a cada dia ter uma disposição no nosso coração para escrever um novo começo na nossa vida, diante das lutas e das dificuldades. Queremos rogar que o Senhor visite cada um nesta hora, cada um que entrou nessa live, cada um que vai ouvir depois, que o Senhor esteja abençoando no nome de Jesus, indo de conta às suas necessidades. Deus, no nome de Jesus, renovando as forças, renovando a fé, renovando o ânimo, a disposição para te servir e fazer a tua vontade. Queremos glorificar o teu nome, que tu és o nosso Deus, aquele que cuida de nós, aquele que zela pelas nossas vidas, que a cada dia possamos nos apegar ao Senhor, que a cada dia mais a nossa vida esteja na tua presença, para fazer a tua vontade e o teu querer. Rogamos que tu venhas nesta noite trazer um renovo do teu Espírito sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, de podermos ouvir a tua palavra, ouvirmos a tua voz. Fala conosco, pois assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Salmos. Vamos meditar hoje no Salmo 137. Amém? Abra aí a sua Bíblia, no Salmo 137 e acompanhe a leitura. Se você não tem o hábito de trazer a sua Bíblia nesse momento, é bom você estar com a sua Bíblia aí do seu lado, acompanhar a leitura, para entender melhor o que o texto está querendo dizer, falar ao nosso coração. Amém? Salmo 137. Ok? Isso nos diz o texto bíblico. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros, penduramos as nossas harpas. Ali penduramos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E a minha mão direita define, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Que final triste desse texto, né? Muito triste. O último versículo. Ok, queridos, nós estamos aqui mais uma vez para estarmos meditando na palavra do Senhor. E o texto bíblico nos fala sobre um cativeiro que o povo de Israel passou quando eles estiveram aqui na terra. E é interessante nós notarmos nesse texto que eles estavam aqui recordando quando eles estavam no cativeiro. Na realidade, o texto bíblico é um texto que conta a história do povo de Israel quando foi para o cativeiro e lá ficou 70 anos cativo pelo rei da Babilônia. Esse texto já foi escrito
quando eles já haviam voltado, os 70 anos haviam passado, eles escrevem esse texto reportando tudo aquilo que aconteceu com eles lá. Como que eles se comportaram naquele lugar, numa terra estranha, distante da terra dele, distante de Israel. Mas muitas coisas aconteceram até esse processo deles irem para lá, passar 70 anos e retornarem. Por que eles foram para o cativeiro? Eles foram para o cativeiro por causa da sua desobediência. Eles haviam desobedecido a Deus. A verdade é que esse texto ele nos fala sobre a saudade, a lembrança, tudo o que aconteceu com eles lá, eles agora estão reportando aqui. Vamos procurar tirar algumas lições para as nossas vidas. Nós não estamos no cativeiro, amém? Nós somos livres, só estamos impedidos no momento de fazer as coisas que fazíamos antes por causa do isolamento, que acaba sendo um tipo de cativeiro, mas não como eles. Eles foram arrastados para o cativeiro por causa do seu pecado e por causa da sua desobediência a Deus. Então, o que acontece aqui? Quantas vezes saudades podem vir sobre nós, né? Quantas vezes lembranças do nosso passado vêm sobre nós? Vira e volta alguém está dizendo, poxa, que saudade do culto, que saudade do retorno à igreja, de estarmos juntos. Saudade boa, né? Todos nós queremos estar novamente no templo. E eles, naquela época, eles não poderiam estar lá. Como eu falei antes, eles estavam passando por um momento muito difícil na vida deles. Se você olhar para o texto bíblico começa dizendo, junto aos rios da Babilônia, nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. É possível alguém chorar de saudade? Sim, pode sim chorar de saudade. Eles só choravam de saudade de Sião, de Jerusalém, do templo, né? Da cidade que era cercada por muralhas, toda protegida contra os seus inimigos. E eles se sentiam seguros naquele lugar. Só que eles começaram a viver uma prática de pecado e eles valorizavam mais a estrutura que eles tinham, o tempo que eles tinham. Eles chegavam a dizer, ó templo. Eles se firmavam nesse tempo que eles estavam e agora estavam numa cidade distante. E não tinha mais como eles pensarem em adorar. Então eles dizem aqui no texto, nós nos sentávamos e chorávamos. Ou seja, eles entravam numa crise de choro, começavam a chorar, porque queriam estar em Jerusalém, queriam estar no templo e não poderiam estar. E diz que eles choravam de saudade. Chorar é bom, mas dependendo do choro, ele pode ser prejudicial. O texto bíblico diz que ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ou seja, os instrumentos que eles carregavam, as harpas, onde eles tocavam no templo do Senhor, quando eles estavam em Jerusalém, essa harpa ela estava agora parada. Eles pegavam, penduravam a harpa em árvores, colocavam ela em árvores, e ali naquelas árvores eles colocavam os seus instrumentos, deixavam de tocar, deixavam de servir ao Senhor e ficavam completamente distantes daquilo que era louvor e adoração ao nome do Senhor. Então, o que acontece? A Bíblia diz exatamente isso, que naquele exato momento, eles eram cobrados por aqueles que os haviam prendido naquele lugar, cobravam deles uma postura, eles eram cobrados na postura de ter que tocar e não poder tocar. Eles diziam aqui, nós pendurávamos nos salgueiros, ou seja, nas árvores, penduravam as nossas harpas e ali os nossos captores pediam
nossas canções. E eles diziam: como cantaremos os hinos do Senhor, os louvores do Senhor, numa terra estranha? Como faremos uma coisa dessa? Eles não conseguiam cantar. Eles ficavam ali tristes, cabisbaixos. Veja bem que a posição deles no versículo 1 era de estar sentado e chorando com saudade. Você imagina que é isso? Será que nos nossos dias nós temos pessoas que estão com tanta saudade do templo, que estão em casa só chorando de saudade do templo? Será que isso é possível? Pode ser que sim. Mas eles, além de estarem com saudade do templo, estavam impossibilitados de voltar. Nós sabemos que a quarentena vai terminar e em algum momento nós vamos retornar. Eles não. Eles conheciam as profecias. As profecias, elas afirmavam, as profecias diziam de que eles teriam um cativeiro de 70 anos. Muitas daquelas pessoas tinham uma noção exata de que não voltariam mais para Jerusalém. Por quê? Por causa da sua idade. Muitos já foram para lá, já idosos, né? Sua idade já avançada, quem sabe com algumas enfermidades. E pelo meio do caminho, muitos daqueles judeus que foram levados cativos por Nabucodonosor para a Babilônia, eles morreram por lá mesmos. Por lá mesmo eles ficaram. E os que estavam lá, muitos deles, não se sentiam bem em estar louvando o Senhor naquele lugar. Ou seja, eles não tinham alegria, só choravam de tristeza. E muitas vezes o nosso passado, ele nos aprisiona. Se hoje nós estamos presos a alguma coisa ruim que aconteceu no nosso passado, seja ela qual for, se nós estamos presos a esse passado, nós deixamos de viver o presente. Ora, eles não poderiam deixar de louvar o Senhor, mas deixaram de louvar o Senhor numa terra estranha. Eles não queriam louvar o Senhor. Você já teve a oportunidade de estar em algum lugar que você não gostaria de estar? Quantas vezes as pessoas elas mudam de um lugar para outro, de uma casa para outra, né? Ou porque não gostavam da anterior, da cidade anterior ou da casa anterior e mudam de lugar. Muitos mudam pensando em mudar para melhor e se sentem pior e começa a vir uma nostalgia, né? Pensar no passado, lembrar aqueles dias do passado. Quantas vezes as pessoas lembram, às vezes, em relação até mesmo à sua fé. Poxa, como era melhor antes, no passado. E elas deixam de viver o presente e o futuro. Nós não moramos no ontem. E muitas vezes você e eu deixamos de viver o hoje por causa do ontem. Eu preciso colocar na minha cabeça, eu não moro no ontem. Se a gente for olhar para a pandemia, nós não moramos mais na igreja antes da pandemia. Muitas coisas mudaram. Nós não sabemos que realidade nós vamos enfrentar daqui para frente, mas nós não devemos nos apegar àquele passado lá, porque aquele passado ficou no passado. Até mesmo em relação às bênçãos, né? Alguém disse certa vez que antigas bênçãos não são suficientes para o hoje. Ou seja, nós temos que crer que Deus tem novas bênçãos para nós todos os dias, mesmo diante de um isolamento, mesmo diante do momento desse que nós estamos vivendo. Deus sempre tem bênçãos novas para nós. Então, muitos de nós somos infelizes hoje porque não resolvemos muitas vezes pendências do passado. Como eu disse para vocês, eles já tinham retornado, 70 anos tinham passado, e eles estavam revivendo o passado que eles tiveram em Babilônia. E eles começaram a lembrar. Se você for olhar direitinho o texto, eles não lembram de nada de bom que aconteceu naquele lugar. Eles não lembram assim de nada de positivo que aconteceu naquele lugar. Eles só lembram que quando pediam canções para eles, eles ficavam na beira do rio
sentados, chorando e com saudade. O texto bíblico não fala de nenhum planejamento que eles tinham. E se nós conseguimos passar os 70 anos? A promessa de Deus se cumpre sobre nós e nós vamos poder voltar novamente para a nossa terra. O que nós faremos lá? Como será a nossa postura? Como criaremos os nossos filhos? Não! O texto bíblico diz que eles só choravam, só se lamentavam, lembrando com saudade do passado. Ter saudade é bom, muito bom, mas nós não podemos ficar presos às saudades. Muito legal quando a gente começa a contar, de vez em quando aqui em casa, eu acredito que na casa de vocês também, a gente na hora do almoço, conversando, reunido em família, a gente começa a lembrar. Né? A gente lembra dos meninos quando eram pequenos, da infância, de algumas histórias, a gente ri, brinca, né? E a nossa vida é assim, a gente lembra de coisas boas, justamente para a gente agradecer a Deus. Mas quantas vezes a gente para lembrar do passado e vê à memória coisas ruins? Tem casos de pessoas que começam a lembrar o passado, elas mudam até mesmo o semblante. E é possível que algumas pessoas até mesmo chorem quando em algum momento elas lembram do seu passado. Porque elas só começam a reportar tristeza. E eu já vi casos assim. Você já deve ter visto casos assim. Pessoas que foram tão marcadas pelo seu passado que quando alguém conta alguma história e de repente quando ela se vê, ela está contando a sua história e ela está trazendo à sua memória coisas ruins que aconteceram no seu passado. Ela se emociona, aquilo está muito vivo dentro dela porque o seu passado ainda está vivo dentro dela. Não de coisas boas, mas de coisas ruins. Lembrar de coisas boas é legal, mas lembrar de coisas ruins... O texto bíblico nos mostra que eles só lembravam de coisas ruins. Mas é interessante que a Bíblia não fala de muitas pessoas que estavam ali e que tiveram uma postura diferente. Mas a Bíblia nos fala de um servo de Deus, que todos vocês devem conhecer, por conhecer a Bíblia, que também foi para aquele cativeiro, que foi Daniel. Daniel ele tem uma postura completamente diferente naquele lugar. Completamente diferente naquele lugar. Daniel ele vai para o seu cativeiro. Lá ele resolveu não comer das iguarias do rei. Lá ele resolveu manter a sua postura de cristão. Lá ele resolveu manter a sua vida de oração. Ele costumava orar 3 vezes por dia. Ele continuou. Tentaram impedir a sua oração, mas ele continuou. E Deus honrou a sua fé. Ele e os seus amigos foram pessoas que honraram o Senhor naquele lugar. Mas no geral, as pessoas viveram essa realidade aqui. Elas viveram distante dos propósitos de Deus para as suas vidas, completamente distante dos planos do Senhor para as suas vidas. Há muitas memórias amargas, às vezes nas nossas vidas, se não foram tratadas, que estão no nosso passado. Muitos traumas, muitas feridas não curadas que precisam ser tratadas. Se isso, quando te vem a memória, te traz dor, significa dizer que não foi resolvido. Se foi alguém que você magoou ou lhe magoou, se quando você fala sobre isso te traz dor ao coração, significa dizer que não foi resolvido. Eu ouvi uma história esses dias falando sobre os animais, né? O animal também tem memória. Então, a pessoa que estava contando estava falando que uma zebra, quando ela está lá na mata, né, lá na selva, no lugar onde ela habita, quando ela vai para um lugar tranquilo, com árvores, e ela vai ali para baixo e ela fica ali debaixo, e se de repente vem um leão, vem uma onça e ataca aquela zebra, o que acontece? Ela foge, se ela conseguir fugir, ela vai embora daquele local. E todas as vezes que ela pensar em voltar para aquele local, pensar até engraçado falar assim, todas as vezes que vem a possibilidade dela voltar para aquele local, ela vai lembrar de quê? Vai lembrar daquilo que aconteceu. Então ela acaba não indo para aquele local.
Se ela vai para um outro local, que ela chega lá, tem água para ela beber, e ela vai lá e sacia sua sede, e sai daquele local e vai embora. Quando ela tiver sede, ela vai para onde? Ela vai para aquele local, porque ela tem uma memória boa daquele local. Então a nossa memória é assim. Nós guardamos fatos ruins e guardamos fatos também que são bons, que são legais. E a gente tem que fazer justamente essa definição, né? As minhas memórias estão me levando para onde? Me fez lembrar agora Jeremias, capítulo 3, versículo 21, quando Jeremias só pensava em coisas ruins a respeito de Jerusalém, exatamente por causa desses pecados que eles tinham cometido antes de ir para a Babilônia. E ele via que não tinha esperança para Jerusalém. Ele via que não tinha esperança para ele mesmo. E a palavra nos diz que ele chega um momento que ele diz para ele mesmo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a partir daquele momento, Jeremias mudou completamente. Ele começou a entender as misericórdias do Senhor, que elas se renovam a cada manhã, que elas não têm fim. Ele começou a entender a bondade do Senhor e ele mudou completamente de postura. Por quê? Porque ele começou a ter uma visão diferente do passado dele e do passado do povo. Ele começou a olhar para o Deus misericordioso e não pelas consequências de tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo por causa do seu pecado. Então, querido, há muitas lembranças que, ao virem à tona, elas machucam ainda a gente, se não foram tratadas. E eles retornaram cheios de coisas ruins nos seus corações. Versículo 3 chega a dizer: olha, eles pediam canções para nós, os nossos opressores. Ou seja, eles se sentiam oprimidos por aquelas pessoas que estavam ali, sabe? Eles foram arrancados da sua terra. E agora estavam sendo exigidos de que cantassem canções. E eles dizem: cantem para nós uma das canções de Sião. E eles disseram: como cantaremos? Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? E chegaram a dizer: olha, que a minha mão direita se definhe, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que a língua se grude no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, não considerar Jerusalém a minha maior alegria. A partida deles, quando Nabucodonosor foi lá e os tirou de Jerusalém, foi uma partida assim, muito dolorosa, porque eles ficaram confinados. Houve um cerco do rei Nabucodonosor à cidade de Jerusalém. Houve um cerco e eles não podiam sair. E eles não tinham como sair para comprar as coisas, e começaram a passar necessidade, começaram a passar fome, e os jovens, as crianças, os velhos começaram a morrer de fome. E quando eles estavam assim numa situação bem caótica, foi quando Nabucodonosor resolveu atacar. Derrubaram os muros, derrubaram as muralhas, queimaram o templo de Jerusalém, que foi construído por Salomão. Muitas pessoas morreram naquele exato momento, muitos foram levados cativos, outros judeus conseguiram fugir. Ainda para piorar a situação, quando eles estavam fugindo, alguns judeus conseguiram fugir, os edomitas, o povo de Edom, começou ainda a caçoar deles, a zombar deles. Se você olhar direitinho, no versículo 7, a palavra de Deus diz assim: lembra-te, Senhor, dos edomitas e dos que fizeram e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasa-na, arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Quem foram os edomitas? Os edomitas, de uma certa forma, eles eram parentes do povo de Israel, desse povo que estava cativo.
Porque os edomitas, eles eram descendentes de Esaú, que foi irmão gêmeo de Jacó, que depois se tornou Israel. E aí esses edomitas começaram ainda a dizer, né? Enquanto os judeus estavam fugindo, eles não arrasem. E agora os judeus já tinham retornado, já tinham voltado para a sua terra, já tinham voltado para Israel, depois do cativeiro, e eles estavam lembrando disso. Eles não tinham nada de bom para contar no período que eles passaram lá. Olha aí o que eles estão lembrando. Lembra-te, Senhor, dos edomitas, como que com ódio no coração, lembrando o seu passado. Lembra deles, Senhor. Vinga eles. É evidente que depois o Senhor teve um castigo sobre os edomitas. Mas aqui eles estavam pedindo com o coração ainda cheio de coisas ruins no seu coração. E pedindo para que o Senhor vingasse os edomitas. Não tinham nada de bom. Nós estamos numa quarentena. É ruim? É. Mas nós não estamos presos, não estamos cativos. A Bíblia diz até que eles estavam na beira do rio. Tinham possibilidade de tomar banho, de repente debaixo de uma árvore, num gramado. Mas eles estavam fazendo o que ali? Vendo aquela água correr. A Bíblia diz que eles estavam com saudades e chorando. Nada de bom para contar no período do cativeiro. O que nós vamos ter de bom para contar quando nós sairmos dessa quarentena? Porque cremos que pela fé nós vamos sair. Né? Cremos que pela fé nós vamos conseguir sair. Se não sairmos dessa quarentena, nós cremos que pela fé também, se partirmos desse mundo, vamos estar com o Senhor. Amém? Essa é a certeza que nós temos, que nós vamos sair, ou vamos sair para estarmos para sempre com o Senhor, se tivermos convicção de que Jesus é o nosso Senhor, nosso Salvador, ou vamos sair para glorificar o nome de Deus fora dessa quarentena. Essa semana eu vi alguém colocar uma mensagem lá num dos grupos. A mensagem era assim: se você conseguiu estar vivo durante 3 meses nessa quarentena, dê glória a Deus. Como que dizendo, agradeça a Deus, porque muitas pessoas foram e Deus está te dando a chance de ficar ainda nessa quarentena e você, pela fé, pretende sair dessa quarentena. Então, o que nós vamos tirar de bom dessa quarentena? Depois que nós sairmos da quarentena, o que nós vamos ter para contar de bom? Ou nós vamos nos lembrar só das tristezas? Porque nessa quarentena, infelizmente, existem muitos casais que estão brigando, existem outros que estão se separando, existe muita coisa ruim que está acontecendo também nessa quarentena, né? Muito luto. A gente sabe que tem muita coisa triste nessa quarentena, mas que o Senhor nos livre da gente, depois de sair dessa quarentena, ficar contando somente as coisas ruins. Se a gente contar alguma coisa ruim, que seja para glorificar o nome de Deus, porque Deus nos deu a vitória depois das coisas ruins. Mas eles estavam revivendo essa experiência do seu passado. Eles estavam revivendo esse momento triste que eles estavam passando. E aí, querido, eles lembram agora dos edomitas. Senhor, olha só o que eles fizeram com a gente. Quando a gente estava ali sendo levado cativo, alguns dos nossos parentes fugindo, eles estavam dizendo, arrasem com eles, acabem com eles, destruam todos eles totalmente. Então a cidade foi completamente destruída e eles foram levados cativos. Há muitos fatos do nosso passado que não foram tratados devidamente. E quando eles não são tratados devidamente, eles nos prejudicam no nosso futuro. Eles deixaram de aproveitar a oportunidade de estar lá e cantar hinos de louvor ao Senhor. Deus permitiu que eles fossem para aquela terra por causa da sua desobediência, mas ali eles poderiam aproveitar para cantar hinos de louvor ao Senhor. Eles poderiam aproveitar para louvar o Senhor. Hoje nós estamos impedidos de cantar na igreja. Hoje nós estamos impedidos de manifestar que quando nós cantamos é uma manifestação de alegria. Mas vamos cantar só quando tudo está bem? Salmo 34 diz, louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios.
O nosso louvor deve continuar para o Senhor nessa quarentena. Mas eles não aproveitaram essa oportunidade. Eles não tinham nada de bom para contar. Graças a Deus que Daniel teve alguma coisa de boa para contar. Os seus amigos tiveram alguma coisa de boa para contar depois. Ou seja, quais são as marcas que eles trouxeram do cativeiro? A maior parte, só coisa ruim. Quais são as marcas que nós vamos levar para depois da quarentena? Pare para pensar nisso. Pare para pensar nisso. Talvez você esteja em guerra com você mesmo, diante de tudo que está acontecendo. Muitas vezes esse passado ele se levanta para nos assustar, para nos aterrorizar. Ele vem exatamente para isso. Então, o texto bíblico nos mostra que Deus realizou esse juízo para com eles. E agora eles voltam, eles retornam, e o texto bíblico vai dizer, no Salmo 137, vai dizer o seguinte, versículo de número 8. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Deu para você perceber? Ele estava aqui com um certo espírito de vingança, uma demonstração de que conhecia a profecia, que Deus realmente destruiria a Babilônia no futuro, mas aqui eles já tinham voltado, né? E já tinham voltado e estavam com tudo isso no coração. E eles dizem, né? Fazem essa declaração: ó cidade de Babilônia destinada à destruição. Eles já sabiam que a profecia iria se cumprir, mas estavam preocupados com a destruição dos seus inimigos, porque havia um sentimento ainda ruim no coração deles. Eles não aproveitaram a oportunidade para se arrepender dos seus pecados, pecados esses que havia levado eles para a Babilônia. Eles não aproveitaram para isso. Voltaram porque havia uma profecia de Deus que se cumpriria sobre todos aqueles judeus que estivessem vivos na Babilônia, que retornariam para a sua cidade novamente. Mas não demonstravam um coração arrependido. Só guardavam coisas ruins. Quando eles falam da saudade, não é somente a saudade da cidade, mas eles lembram também da destruição de Edom, que caçou deles quando eles estavam sendo destruídos. E eles falam também da Babilônia que os levou cativo. E lá eles ficaram 70 anos. Depois, o último versículo vai dizer o seguinte: feliz aquele que pegar seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Olha só, eles só vão piorando a situação, né? Olha, feliz aquele que pegar seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Ou seja, 70 anos tinha passado. Talvez muitos daqueles soldados babilônicos que foram lá e queimaram a cidade, destruíram a cidade e os levaram cativo para a Babilônia, talvez muitos deles já tinham morrido. E agora, os que ficaram, que de repente eram muitos dos filhos que ainda estavam pequenos, estão declarando, né, nesse salmo: feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Ou seja, um espírito de vingança. Ou seja, os filhos não tinham nada a ver com o que os seus pais fizeram lá atrás, e eles estavam querendo que a vingança fosse contra os filhos. Hoje nós temos o entendimento da palavra. Hoje nós temos o entendimento de que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas devemos pagar o mal com o bem. O Senhor diz, a palavra diz lá em Romanos capítulo 12: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim você estará amontoando brasas vivas sobre a sua
cabeça. Amontoar brasa viva sobre a cabeça é o que? Fazer o bem a quem está nos fazendo mal. Fala mal de você, não fale mal também. Tratou com mal, trate com bem. O nosso maior exemplo foi o Mestre. Jesus teria todo motivo para morrer magoado, chateado, aborrecido. Porque numa mesma semana que ele entra em Jerusalém, todo mundo aclamando ele como rei, num final de semana ele está sendo morto pelas multidões. Muitas pessoas que de repente Jesus curou estavam ali pedindo para que crucificasse o Mestre. Então, querido, o texto nos mostra de que esse povo voltou, mas voltou com muitas feridas, com mágoas no seu coração. Ou seja, não havia um perdão sendo liberado. Esse texto nos mostra que haviam mágoas nos seus corações. Havia espírito de vingança nos seus corações. E tudo isso, quando está alojado no nosso coração, quando nós nos lembramos do nosso passado e quando olhamos para trás e quando aquilo traz dor ao nosso coração, o que é perdoar? Perdoar? Ninguém vai ter uma amnésia. Alguém diz, eu já ouvi gente falar assim, eu perdoo, mas não esqueço. Né? Esquecer, como que você vai esquecer? Só se a pessoa tiver amnésia. Né? O que é perdoar? Perdoar é lembrar, não se esquecer, lembrar do que aconteceu, mas lembrar sem sentir dor. Lembrar sem sentir dor. A grande questão é que muitas vezes a pessoa lembra e sente dor. Se ela lembrou e sentiu dor, significa dizer que ela não perdoou. Tem gente que diz assim, eu não vou perdoar porque eu não estou sentindo ainda de perdoar. Tem pessoas que dizem, se eu perdoar agora, eu não vou perdoar de todo o coração. E acaba não perdoando. Perdoar não é sentir para perdoar. Perdoar, ou perdão, atitude de perdão, perdão é uma atitude que nós temos que tomar. Não é um sentimento. Se a gente for ficar esperando o sentimento, a gente nunca perdoa. A Bíblia diz que nós devemos perdoar o nosso próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Então, querido, presta atenção no seu passado. Presta atenção quando você sair dessa quarentena. Não permita que as coisas ruins, que você só tenha coisa ruim para contar. Quem só vai contar com coisa ruim quando sair dessa quarentena é porque não aproveitou a oportunidade para ser tratado por Deus, para ser corrigido por Deus. Não permita que os sentimentos ruins continuem alojados no seu coração. Deixe Deus tratar de cada um deles. Você precisa pedir perdão a alguém? Você precisa liberar perdão para alguém? Faça. Faça isso. Semana alguém disse para mim, pastor, eu disse que nunca perdoaria uma pessoa da minha família. Essa pessoa disse isso para mim. Nunca perdoaria essa pessoa da sua família. Sabe o que aconteceu? Ontem ela ligou para mim para dizer que liberou perdão para essa pessoa. Se tem uma palavra que nós nunca devemos dizer, é a palavra nunca. Porque um dia nós podemos nos encontrar numa situação que nós vamos ceder. E existem muitas pessoas que às vezes não cedem, né? Em um momento favorável, que até mesmo Deus está tocando o coração dela, porque ela não quer fazer cair por terra a palavra que ela deu lá atrás. É uma palavra que nós nunca devemos dizer. Nunca. Nunca vou fazer isso, nunca vou fazer aquilo. Se é uma coisa ruim, Deus, me ajuda porque eu não vou fazer aquilo ali. Tem gente que diz assim, vamos supor, eu sei que a pessoa fala com uma boa intenção. Eu nunca mais volto para o mundo. Por você, se você não depender de Deus, você pode voltar.
Agora, quando eu digo assim, por causa da graça de Deus sobre a minha vida, eu creio que eu nunca mais volto para o mundo. Para aquele lugar eu não quero mais voltar. Até mesmo porque a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, talvez essa palavra não esteja dentro do seu contexto no momento. Mas entenda que a palavra de Deus pregada é como um alimento para a nossa despensa. Nessa quarentena a gente está comprando assim uma coisa a mais, deixa lá separado para comer no dia seguinte. Não é assim? Ninguém vai no mercado, compra tudo, a compra de um mês e come num dia só. Então guarda essa palavra no seu coração. Que nós não estamos no cativeiro, nós não estamos na Babilônia, nós não estamos numa terra estranha. Nada disso. Nós estamos, cada um de nós, nas nossas casas, alguns saindo para trabalhar, outros não, outros trabalhando home office em casa. É o meu caso, meu trabalho tem sido em casa agora. Mas tudo isso nós acreditamos que vai passar. Agora, sabe qual o problema de Jerusalém? É que eles eram meros, a maioria deles, meros religiosos. Na realidade, eles não tinham saudade, vê o que o texto diz. Na realidade, eles não tinham saudade do Senhor. A Bíblia diz que eles tinham saudade de Jerusalém. Olha aí, versículo 1. Junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos com saudade de Sião. Eles estavam com saudade da cidade. Eles estavam com saudade do templo. Eles tinham uma confiança tal que eles achavam, porque eles tinham aquele templo bonito de Salomão ali no centro da cidade, a cidade toda fortalecida por aquelas muralhas, eles achavam que ali estariam protegidos. Mas ao mesmo tempo que eles serviam a Deus no templo, eles serviam às vezes outros deuses por fora. Eles viviam uma vida dupla. Eles chegavam a dizer templo do Senhor, como se o templo do Senhor trouxesse proteção para eles. E hoje nós temos a noção que nós somos o templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Então, querido, que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe, que a gente não permita que sentimentos ruins se alojem no nosso coração, que a memória do nosso passado seja para ajudar o nosso presente e o nosso futuro. Não fique olhando para o retrovisor. Sabe, quem dirige carro, ou mesmo quem não dirige, sabe que o motorista ele usa o retrovisor para quê? Para ver o que vem atrás. No carro é necessário, mas na vida, se a gente fica no carro, se o motorista ficar olhando só no retrovisor, o que acontece com ele? Já parou para pensar? Quem dirige carro sabe disso. Você não pode ficar o tempo todinho só no retrovisor. Você tem que olhar para frente. E o seu caminho é para frente. O motorista que ficar muito preso no retrovisor está arriscado ele bater no carro da frente. Eu me lembro que uma vez, não foi nem no retrovisor, eu me distraí no Fonseca, porque na época tinham acabado de fazer a delegacia legal no Fonseca, eu estava indo fazer uma visita a uma tia, minha tia estava no hospital lá no Engar, e eu e meu pai no carro. Eu me lembro que fração de segundo, eu falei para meu pai, olha só como é que foi legal ali a delegacia. Quando eu voltei o volante, o que aconteceu? O carro da frente tinha parado, eu freiei em cima. Eu pensei que não tinha batido, daqui a pouco fechou o sinal, o cara desceu, olhou, o carro do cara não aconteceu nada e o meu tinha amassado. E quantas vezes o motorista se enrola olhando para o retrovisor, esquece de olhar para frente e acaba batendo. Então, se nós ficarmos olhando para o retrovisor e olhando até mesmo coisas ruins no retrovisor da nossa vida, nós não vamos avançar. É nessa hora que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás prossigo para o alvo. Que nós possamos prosseguir para o alvo. Que nós possamos permitir que a cada dia Deus trabalhe na nossa vida. Saudade é bom, mas não vamos ficar no saudosismo o tempo todo. Não vamos ficar chorando o tempo todo. Quem chora o tempo todo, daqui a pouco entra em depressão, daqui a pouco está mal, daqui a pouco está com síndrome do pânico. E nós não podemos permitir que isso se aloje na nossa vida. Vamos fazer a nossa parte. Vamos pegar a nossa harpa, vamos pegar
os cânticos, hoje a nossa harpa é o celular, ouvir uma música, vamos pegar a nossa Bíblia, a palavra de Deus, vamos meditar. É a oportunidade que Deus está nos dando nesses dias de buscar mais a sua presença, de ter mais comunhão com Ele, de ser como Daniel, que orava 3 vezes por dia e não abriu mão da sua fé numa terra estranha. Amém, querido? Que Deus nos abençoe a vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos te agradecer por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Queremos louvar o teu nome pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. Queremos te agradecer porque tu és o Deus que cuida da nossa vida, Pai. Toma a nossa vida nas tuas mãos, Senhor. Ministra a tua vontade, o teu querer na vida de cada um de nós. E Deus, não permita que o nosso passado venha prejudicar o nosso presente e o nosso futuro. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Sabemos que a tua palavra diz que o Senhor tem para nós, que os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Que nós possamos nos apegar a ti, que nós possamos nos preocupar, acima de tudo, em voltar para o templo, que nós possamos nos preocupar em servir ao Deus do templo, e que assim seja para a glória do teu nome, que a tua bênção esteja sobre nós, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nosso coração possa ouvir o falar de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Em nome de Jesus.